Queria começar falando de China, né? A gente está acompanhando esses protestos que têm acontecido aí ao longo do final de semana. Na semana passada teve a questão do incêndio, em que aí que surgiu, né, toda essa revolta da população por conta do confinamento, né? Houve atraso ali no resgate, as pessoas ficaram feridas, morreram. E agora a gente vê uma revolta contra, inclusive, o presidente chinês Xi Jinping, pessoas pedindo a saída dele. A China, que não tem esse costume de manifestações por conta da política de lá, a China tenta controlar os protestos, abre inquéritos já até contra manifestantes, mas essa política de Covid-0 parece que chegou no limite por lá, né? Queria saber a sua visão. Jaísa, eu analisando um pouco a China, você sabe que a China sempre teve protestos. É um protesto por dia, ou até mais do que um protesto por dia. Você tem mais de 20, 50 protestos por dia. Só que protestos são protestos isolados. É para buscar maiores salários, melhores condições de trabalho, problema do meio ambiente. Como eu disse, são protestos isolados visando o governo local. Agora, desde 1989, quando você teve o interlúdio da Praça da Paz Celestial, o massacre da Praça da Paz Celestial, que você não vê um protesto em dimensão nacional, principalmente pedindo a renúncia do líder Xi Jinping, ou melhor, do líder do Partido Comunista Chinês. E isso vem justamente depois que Xi Jinping conquistou o terceiro mandato depois do 20º Congresso do Povo, que acabou em outubro. Ele é praticamente um imperador. Então, isso acaba preocupando os mercados, porque esse processo, essa política de lockdown, essa política de Covid-0, Xi Jinping acabou entrando numa sinuca de bico. Por que numa sinuca de bico? Porque você está tendo, não é muito, para o tamanho de um país como a China, com dimensões continentais, com 1,3, 1,4 bilhão de habitantes, você está tendo casos que somam 40 mil casos, ou seja, soma 40 mil por dia. E por que eu digo numa sinuca de bico? Se o Xi Jinping flexibilizar os lockdowns, é normal que o número de casos tende a aumentar. Então, se o número de casos aumentar muito e o número de mortes aumenta, veja, é um número, primeiro, só um parênteses aqui, um número difícil de acreditar, porque o governo chinês, ao passo que os Estados Unidos tiveram mais de 1 milhão de mortes, e o Brasil teve mais de 600 mil mortos, na China, segundo o governo chinês, foram não mais do que 6 mil mortes. Então é difícil acreditar isso. Mas, de qualquer maneira, se flexibilizar o lockdown, que é o que está sendo cogitado com Xi Jinping para tentar arrefecer um pouco os ânimos, provavelmente o número de mortes aumenta, provavelmente o número de internações vai aumentar, provavelmente o número de infecções vai aumentar, e aí vão chegar à conclusão que todo esse lockdown draconiano não adiantou nada. Ele só postergou o inevitável. Isso com a alternativa 1, flexibilizando o lockdown. Se você não flexibiliza o lockdown, você tem a alternativa 2. A economia chinesa piora, não há menor chance dela crescer 5,5%, nem as flores de lótus do Palácio Imperial já sabe que não vai crescer 5,5%, vai ser um pouquinho acima de 2%. Então, isso também traz dissabores para a economia chinesa. Então, ela traz dissabor para a economia chinesa. Se o aumento de mortes subir, pode suscitar novos protestos, do tipo, puxa vida, eu fiquei 3 anos em casa e agora você libera. Percebeu que essa política de Covid-0 não adiantou, o número de mortes está aumentando. Flexibiliza, aumenta, como nós dizemos, o número de mortes, não flexibiliza. A economia sofre do mesmo jeito, o protesto sofre do mesmo jeito. Então o Xi Jinping está numa enrascada aí, como você bem colocou. O incêndio na cidade de Urumqi, lá na província de Xinjiang, que é uma província islâmica, foi o verdadeiro gatilho desses protestos. Por quê? Porque esse incêndio, segundo relatos, eles não conseguiram controlar o incêndio justamente por causa do lockdown. Ou seja, foi difícil do bombeiro chegar. E isso suscitou tensões em pelo menos 10 cidades, em Xangai, em Beijing,
em Nanjing, em Wuhan, onde começou a pandemia, em Chengdu, em Urumqi e Guangzhou. Ou seja, são cidades grandes que envolvem aí mais do que 60 milhões de pessoas. E como eu te falei, é um protesto de nível nacional. Então isso acaba suscitando um certo receio e a perspectiva de mais tensão social. Mas que Xi Jinping errou disso daí, de novo, eu não sou infectologista, não posso dizer, mas veja, Covid parece que, na minha opinião de economista, não de médico, Covid é uma coisa que veio para ficar. Você achar que vai ter Covid zero, veja, nós não estamos falando de paralisia infantil, desses problemas que eventualmente você pode erradicar. Mas Covid zero é uma coisa complicada. E você entrou nisso daqui e agora ficou um pega que o filho é teu. O que é isso? O governo nacional, ou seja, o Partido Comunista Chinês, o governo Beijing, está culpando os governos locais porque eles fizeram tudo errado. Gente, como é que fez tudo errado se foi a mando de Beijing? Então, o cenário está tenso e você vê que as commodities, principalmente as commodities de energia e metálicas, acabam despencando, depois ela acaba subindo, porque a gente sabe, nada cai assim, nada sobe assim. Cai de uma certa maneira em escadinha, sobe de certa maneira em escadinha. Mas a tensão continua pairando no ar. E como eu insisto, eu nunca vi, já analisando, morando, etc., eu nunca vi um protesto na China continental. Já vi em Hong Kong, já vi em Taiwan, mas um protesto na China continental pedindo a renúncia do partido, do líder do Partido Comunista Chinês, que é tido ultranacionalista e está liderando com mãos de ferro, isso é complicado não só geopoliticamente, politicamente, mas pode suscitar um problema gravíssimo e também economicamente, porque a China não vai crescer tudo isso e isso acaba impactando vários mercados, não só o mercado, falando da economia real, que nem nós estamos falando agora. Os Estados Unidos já tendem a crescer menos, porque a taxa de juros, os Federal Funds Effective Rate, deve bater, para mim, na minha opinião, 5 a 5,25%. A Christine Lagarde deve subir mais ainda a taxa de juros da zona do euro, e também os líderes dos países da União Europeia devem subir juros, então você vai ter uma desaceleração de crescimento nos Estados Unidos, uma desaceleração de crescimento na Europa, já contratada, e agora, quase que evidente, mais desaceleração na China. E isso acaba prejudicando o mundo inteiro, inclusive o Brasil, porque o Brasil ele tem a China como seu principal parceiro econômico. E isso prejudica. Se continuar com essa coisa draconiana de lockdown, prejudica as minhas exportações de minério de ferro e petróleo. E petróleo, vamos deixar claro, não é que eles estão consumindo bem menos petróleo. De fato, eles estão consumindo menos petróleo. Mas ao invés de comprar do Brasil, como eles são agora, entre aspas, aliado da Rússia, eles estão substituindo a demanda de petróleo que comprava do Brasil, comprando da Rússia, para ajudar a Rússia a enfrentar as sanções do Ocidente. Então, resumindo, a tensão eu acho que não vai ser dirimida rapidamente. Xi Jinping prometeu fazer uma coletiva, se é que isso pode acontecer, uma coletiva de imprensa, para flexibilizar. Mas se você flexibilizar, o que você precisa é de mais vacinação. Só que Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês insistem, de novo, no auge da minha ignorância médica, mas eles insistem em usar apenas a vacina chinesa. E a vacina chinesa, segundo consta, ela não protege adequadamente os mais idosos. E 60% da população de 60 anos ou mais não tem a vacinação completa. Então, o que acontece? Se a vacina chinesa acaba não protegendo, seria melhor você importar vacinas de outros países do Ocidente, dos Estados Unidos, a AstraZeneca, a Janssen, etc. Mas pelo lado nacionalista de Xi Jinping e pelo lado de geopolítica do tipo, não vou dobrar os joelhos por uma vacina vindo do Ocidente,
eu procuro trancar todo mundo em casa e fazer com que o vírus simplesmente desaparece. Isso, depois de 3 anos, parece que, tom de ironia aqui agora, parece que não está funcionando. E, de novo, Xi Jinping entrou numa sinuca de bico que acaba, infelizmente, batendo nos mercados e dá essa bruta volatilidade no preço de commodity e preço de ação de mineradora. Por outro lado, eu continuo sendo muito mais animado, estar mais animado em relação a commodities agrícolas. Porque a China, apesar de tudo, ela não pode ficar sem alimento. E o Brasil, entre outros países, é o principal fornecedor de grãos e proteína animal da China. E a China está mudando o modelo de crescimento econômico. Então, apesar de você estar no lockdown, o governo não parou de distribuir alimentos e continua distribuindo alimentos, e mesmo que o lockdown seja arrefecido ou não, os alimentos continuam sendo importados, principalmente em grande parte do Brasil, Isa.